Bom dia a todos e a todas. Vamos dar prosseguimento à audiência pública convocada pela Ouvidoria da Defensoria Pública, Ministério Público Federal de São Paulo, Defensoria Pública da União em São Paulo. E para compor a mesa, eu convido a Procuradora Regional da República, a doutora Fátima Borghi, vice-coordenadora do Fórum Nacional de Impacto aos Agrotóxicos e Transgênicos. Doutora, e vamos dar início chamando os representantes da Secretaria do Estado de Saúde, inicialmente o médico infectologista Dr. Marcos Boulos, da Coordenadoria de Controle de Doenças, CCD, da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo. Bem-vindo, Dr. Marcos Boulos. Muito obrigado pelo comparecimento. Eu queria louvar essa iniciativa feita pela Procuradoria dessa audiência pública, porque para nós, que trabalhamos com vigilância, eu coordeno atualmente a Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde, responsável pela vigilância dos males, dos problemas no Estado de São Paulo. É extremamente importante discutir agrotóxico. Nós sabemos as dificuldades, nós sabemos da legislação permissiva que permite que nós tenhamos uma quantidade de agrotóxicos maior do que as permitidas na maior parte do mundo. Eu tenho a convicção que o nosso trabalho aqui, nós estamos com a presença da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, do Laboratório de Saúde Pública, que subsidiam os nossos dados, e aqui a Clélia trará uma espécie de um consórcio de todas as nossas ações de vigilância para mostrar o que nós temos feito, como nós vamos fazer, e, claro, buscando até... não solicitações, mas algumas implementações do que nós podemos melhorar essas ações. Nós estamos sempre procurando buscar resultados, dados que possam dirigir as nossas ações da maneira mais adequada possível. Por isso eu acho muito importante estar vocês aqui, todos aqui, para a gente possa discutir isso e melhorar as ações do Estado nesse sentido. Eu agradeço aqui a minha presença aqui, a minha fala aqui. Isso, agradeço, senhor. Teremos a apresentação da doutora Clélia Aranda, médica pediatra, médica da Coordenadoria do Controle de Doenças, CCD, Secretaria do Estado da Saúde. A Secretaria de Saúde organiza as suas prioridades de acordo com prioridades de governo, né? De acordo com o plano plurianual. Todas as pastas têm que desenvolver ali as suas ações alinhadas com as questões orçamentárias, e é desta forma que a gente constrói os nossos planos. Nós também temos que atender uma outra parte que se refere ao alinhamento do SUS, fruto das conferências nacionais, com uma série de prioridades definidas dentro do SUS. A pasta da saúde também tem que alinhar as suas prioridades e os seus projetos com esta questão do Sistema Único de Saúde. Quadrienalmente, nós elaboramos não só o plano de governo, mas também o plano de saúde, alinhado com todas estas prioridades, e quadrimestralmente nós apresentamos um relatório de gestão dentro dessas ações, e ele é totalmente avaliado, analisado, acompanhado pelo Conselho Estadual de Saúde. Desde o quadriênio anterior, nós temos colocado dentre os temas, os eixos, as diretrizes, os objetivos, ações de vigilância relacionadas ao meio ambiente, incluindo nelas os agrotóxicos. Então, nós temos tido a oportunidade de colocar isto como alguma prioridade dentro da pasta. Só para a gente localizar, a Coordenadoria de Controle de Doenças é uma das questões aqui da pasta, da Secretaria, está alinhada com as outras coordenadorias. A Coordenadoria de Controle de Doenças contempla o Instituto Adolfo Lutz, o Instituto Pasteur, o Centro de Vigilância Epidemiológica, o Centro de Vigilância Sanitária, o Centro de Referência de Treinamento DST-AIDS e um grupo de apoio às políticas de prevenção de saúde, além de também integrar um centro de distribuição e logística, com toda a nossa questão das vacinas, e um centro de documentação. Então, várias destas áreas
tem ações relacionadas ao assunto que nós vamos conversar hoje. No gabinete do coordenador, nós temos ainda outros departamentos e divisões, um centro de informação de vigilância em saúde, que coordena a gestão estadual do SIN-SINASC, também um centro de produção científica, um grupo de gerenciamento administrativo e a assistência técnica. Nesta assistência técnica, nós temos uma interlocução, né, uma assistência especial com relação à saúde ambiental, que procura coordenar e compatibilizar as ações de meio ambiente que são realizadas pelas diversas instituições. Esta assistência técnica coordena um grupo executivo de saúde ambiental. Este grupo executivo tem as diretorias das instituições e nessas reuniões mensais se definem e se faz alguns encaminhamentos prioritários com relação às ações de saúde ambiental. Isto está na assessoria do gabinete do coordenador, né? O gabinete do coordenador tem toda uma assessoria, não está explicitado aqui, mas tem essa assistência com relação à saúde ambiental e essa articulação. Ações de vigilância de saúde ambiental são executadas em vários desses locais, no Centro de Vigilância Sanitária, no Centro de Vigilância Epidemiológica, no laboratório, né? E aqui nem está aparecendo a Superintendência de Controle de Endemias, que embora não seja uma instituição subordinada à Coordenadoria de Controle de Doenças, tem uma ação conjunta conosco. Neste grupo executivo de saúde ambiental, que fica na assistência ao gabinete do coordenador, nós, nos últimos 2 anos, fizemos um matriciamento das prioridades, dos nossos programas, das nossas ações, e nós temos trabalhado com 2 prioridades em essencial. Não significa que não façamos ou não trabalhemos com as outras coisas, que é água e agrotóxicos, né? Foram o nosso elenco de prioridades nos últimos 2 anos. Então, nós conhecemos que existe uma portaria com a lista nacional de doenças de agravo compulsório, de notificação compulsória. Estas listas existem desde a legislação criada em 1975. A última atualização é esta portaria, de 17 de fevereiro de 2016, que consta como um dos agravos de notificação compulsória a intoxicação exógena por substâncias químicas, incluindo os agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados. Reza a portaria que essa notificação pode ser semanal. A primeira vez que este agravo entrou na notificação compulsória foi em 2006. Com esta ficha, com esta notificação, desde 2006 a 2015, e é claro que a gente tem um entendimento da subnotificação disto, né? Os nossos agravos e as nossas intoxicações datam aí da ordem de mais de 130 mil ao longo deste período, sendo que para agrotóxicos ela representa 4% destas notificações. Nós destacamos ali os raticidas porque vários usos de substâncias de agrotóxicos são usados como raticidas. Então, às vezes, é possível que a classificação, né, ou assinalar o X, esteja sendo no campo raticida, mas pode ser um agrotóxico, né? Então, é uma análise que a gente tem que se debruçar e extrair dados e olhar mais detalhadamente e provocar nessa nossa ação, nesse papel de Estado de coordenação, de que os municípios se debrucem em cima dessas notificações e façam uma investigação para qualificar o dado. Isso não tem sido uma tarefa simples e estes dados eles podem ter, claro, alguns erros de notificação. Então, ano a ano, nós percebemos o aumento das notificações de intoxicações exógenas. Este aumento pode ser pela real ocorrência das intoxicações, mas também do aprimoramento da notificação. Sempre que a gente faz uma capacitação, meses depois, aumenta o número de notificação. Não porque ocorre mais, é porque as que ocorriam não eram notificadas e a gente sensibilizou a população que faz a notificação. Então, ao longo dos anos, isso tem aumentado. Raticida ali embaixo, a gente trouxe esse destaque também para mostrar da mesma forma. Uma outra questão interessante que nós trazemos é que essa intoxicação, e agora só os agrotóxicos, 38% no azul ali da pizza é ocorrência acidental, 34% na tentativa de suicídio. E nós lembramos que no SINAM, esse sistema de informação de agravos de notificação,
ao identificar na intoxicação que foi uma tentativa de suicídio ou homicídio, que é categorizado como violência, você tem que preencher uma outra ficha. Então, algumas análises das equipes que coordenam essas ações de violência também já percebem que, às vezes, você tem a notificação na intoxicação exógena e não tem na violência. Ou você tem na violência e não tem na intoxicação exógena. Então, ali embaixo tem uma observação que no Sinam Violência de 2011 a 2015, 10.540 notificações foram por lesão autoprovocada ligada a envenenamento e intoxicação. Isto é 5% das violências interpessoais e autoprovocadas. É também uma área que a gente tem trabalhado bastante com relação à violência. Água. Nós temos, então, o nosso projeto, avaliação de resíduos de pesticidas nas águas de abastecimento público do Estado de São Paulo. O seu objetivo é subsidiar as ações de vigilância da qualidade da água, para além daquilo que nós atendemos com relação a 2914. Então, alguns pontos de amostragem foram definidos no Estado de São Paulo num projeto que foi desenvolvido durante o ano de 2015. Esses critérios eram incluir pelo menos um município das bacias hidrográficas, ou municípios com captação de água em manancial superficial, ou municípios com área plantada a montante dos pontos de captação de água. Foram 26 municípios. E nós estamos agora implementando um programa estadual. Além das questões do PARA, que está em reestruturação, 2016 ele acabou não acontecendo, com base na questão do consumo alimentar pessoal, de um programa desenvolvido pela pesquisa ou de orçamentos familiares, você identifica quais são os alimentos com maior frequência consumidos. E o elenco, tanto para o PARA quanto para o Programa Paulista, é com esta base, que alimentos vão ser avaliados, aqueles em que as populações consomem com maior frequência. Então, desde 2001, a análise do agrotóxico no Programa Paulista acontecia no Programa Paulista de Análise Fiscal de Alimentos, que era um programa existente desde 95. Agora, em 2015, esse Programa Paulista é específico para análise de resíduo de agrotóxico nos alimentos. Então, verificar se os alimentos comercializados apresentam os agrotóxicos autorizados em níveis permitidos ou se existem agrotóxicos não permitidos para aquela cultura. Destas amostras colhidas, todas foram satisfatórias. Em 2016, do que foi realizado até então, 2 foram insatisfatórias. Lembrando que as análises são de orientação. E quando ela é insatisfatória, faz a coleta fiscal. Porque a atuação da vigilância sanitária tem que ser com a coleta fiscal. Tem uma diferença na análise, tem que ser na presença do produtor, uma série de exigências para que seja uma análise fiscal. Então, a proposta é fazer a análise de orientação e, dando insatisfatório, fazer a fiscal. Naquelas 2 insatisfatórias foram feitas depois a coleta fiscal e elas deram satisfatórias. E a gente ainda tem algumas programações a ser realizada agora em 2016. Com relação ao laboratório, nós tivemos a melhoria da infraestrutura física do laboratório com recursos próprios do Tesouro e também com recursos da portaria. Ontem foi sinalizado aqui que o Ministério da Saúde fez uma distribuição de recursos para os programas de vigilância e nós, numa instância colegiada, decidimos o uso deste recurso. Trago aqui que o laboratório nosso faz os controles de colinesterase dos agentes de controle de endemia que usam o agrotóxico nas suas ações de controle, e isso tem aumentado ao longo do ano, e é um programa e também coordena um ensaio de proficiência. O laboratório não só realiza as análises dos nossos próprios, mas também faz o ensaio de proficiência. Eu acho que é um pouco do que a gente tem trabalhado. Aqui é o nosso e-mail com relação à saúde ambiental da equipe técnica, e no nosso site da CCD, às vezes algumas informações são colocadas lá, mas com links que entram dentro das outras áreas, Centro de Vigilância Epidemiológica, laboratório, Centro de Vigilância Sanitária. Nós temos clareza que muito ainda temos para fazer, mas a gente tentou trazer aqui a síntese daquilo que nós organizamos mais nos nossos projetos. Assim, dando sequência, nós vamos chamar
A doutora Márcia Sarpa, de Campos Melo, possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2000. Mestrado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, doutorado em Vigilância Sanitária e Toxicologia pela Fundação Oswaldo Cruz, professora adjunta da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Rio, tecnologista do Instituto Nacional de Câncer, do INCA. Vou falar um pouquinho aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre os efeitos crônicos dos agrotóxicos e quais são as pesquisas que o INCA, né, que o Instituto Nacional de Câncer vem desenvolvendo relacionado a esse agente químico, a esses agentes, né, que são considerados tóxicos e muitos deles carcinogênicos, né, e também as ações do Instituto Nacional de Câncer para poder diminuir, né, os impactos e para informar a população que esse é um dos nossos objetivos na unidade que eu trabalho, na coordenação de prevenção e pesquisa. Um dos objetivos é informar a população, é disseminar as informações relacionadas a agentes presentes no meio ambiente, não só no ambiente geral, mas também no ambiente ocupacional, né, como muitas vezes é justificado pelas grandes empresas. E como eu falei agora dessas questões de alimentos que são plantados e tem uma carga enorme de agrotóxicos usados neles, que não são para a nossa alimentação, não são para matar a fome das pessoas do Brasil, esse gráfico que foi apresentado no dossiê de agrotóxicos, né, ele indica bem isso. Porque ele mostra a evolução da área plantada desde 1990 a 2014, né, de arroz, feijão, mandioca, cana-de-açúcar, milho e soja. E vocês podem observar aqui que a área plantada, né, de arroz, feijão e mandioca, que são os alimentos que realmente vão para o prato do brasileiro, essa área plantada ela diminuiu, né? E, no entanto, aumentou, né, a área plantada de cana-de-açúcar, de milho e de soja. Os agrotóxicos eles são classificados como? Né? Eles são classificados de acordo com o grupo químico que eles pertencem, se eles são organosfosforados, carbamatos, organoestanhosos, de acordo com o tipo de praga, né, inseticidas, fungicidas e também com relação aos efeitos sobre a saúde humana. Com relação aos efeitos sobre a saúde humana, esses agrotóxicos eles são classificados como extremamente tóxicos, altamente tóxicos, moderadamente tóxicos e pouco tóxicos. O que é importante de vocês fixarem aqui nessa classificação de toxicidade aguda é que ela diz respeito apenas àquele efeito tóxico que ocorre após a exposição a uma grande quantidade do composto, do agrotóxico, num período curto de tempo. Então, esses casos, até que foram apresentados agora anteriormente, de intoxicação, estão relacionados a quê? A essa intoxicação aguda, né? A esse efeito que ocorre logo após 24 horas no máximo de exposição, é uma dose grande. E essa classificação é que vem aqui no rótulo dos agrotóxicos. Então, vocês vão entender o porquê que eu trouxe isso agora, porque muitas vezes o trabalhador, né, ou o próprio indivíduo é culpabilizado, principalmente o trabalhador, de não se proteger, não usar aqueles EPIs, né, como foi mostrado aqui ontem, EPIs que são verdadeiras roupas de astronautas. Né? Por quê? Porque muitas vezes, olha, mas ele tem que ver aqui qual é o rótulo, né? Se ele é extremamente tóxico ou pouco tóxico. Então, se ele não ficou atento a isso, né, então a culpa é do trabalhador. E nós sabemos que isso não acontece, né? Que, como eu falei, os efeitos agudos, que são irritação de pele, coceira, cólicas, vômitos, diarreia. E nós sabemos que isso não acontece com relação aos agrotóxicos. Por quê? Porque o efeito agudo, também foi falado ontem, é apenas o quê? Uma pontinha do iceberg. Né? Que embaixo desses efeitos agudos, dessa pontinha do iceberg, nós temos o quê? Os diversos efeitos crônicos
que esses agrotóxicos podem causar. Então, é muito importante que seja feito também a notificação, né, estudos que levem a esse nexo entre a exposição aos agrotóxicos e os efeitos crônicos, que são eles neurotoxicidade, né, que são danos ao sistema nervoso central, toxicidade reprodutiva, desregulação endócrina. A desregulação endócrina ela vem ocorrendo muito atualmente. Ela é responsável por problemas como puberdade precoce, né? Atualmente, vocês, né, já devem ter ouvido falar que as meninas entram na menarca, né? Tem a primeira menstruação mais cedo, né? Então, isso está relacionado ao quê? A que esses compostos, esses agentes químicos, eles muitas vezes funcionam como xenoestrógenos, ou então como xenoandrógenos, né? Que são agentes externos ao nosso corpo, ao nosso organismo, mas que funcionam, né, que mimetizam o efeito de hormônios. Então, esses agrotóxicos que funcionam como xenoestrógenos, xenoandrógenos, pode levar a uma desregulação endócrina. Também dentro dessa gama de efeitos crônicos, nós temos o que é a imunotoxicidade. A imunotoxicidade, ela é quando o agente químico, quando o agrotóxico, interage com células do sistema imunológico, com os órgãos do sistema imunológico, e pode levar ao quê? A uma imunoestimulação ou a uma imunossupressão. No caso da imunoestimulação, também foi falado, né, ontem aqui, com relação a crianças que apresentam alergias ou então quando apresentam alguma resposta a vacinas, né, que leva a algum efeito tóxico àquelas crianças. Isso está relacionado aqui a essa interação de agentes que imunoestimulam o sistema imunológico, né? E a imunossupressão é um tipo de efeito que é muito importante e estudado para nós, principalmente do INCA, porque a imunossupressão está relacionada diretamente, né, como um dos mecanismos que leva ao desenvolvimento de câncer. Não só a imunossupressão, né, que é um dos efeitos da imunotoxicidade, mas também a mutação, né, que é um dano nos genes, um dano no DNA, certo? Que é a primeira etapa da carcinogênese química. Nós vimos o quê? Desde ontem a gente está vendo isso, né? Os agrotóxicos estão no nosso leite materno, na nossa carne, nas nossas frutas, hortaliças e também nos alimentos processados, né? Porque o suco de laranja em caixinha, ele foi feito de laranja, e a laranja, durante a produção dela, tinha agrotóxicos, né? A lasanha congelada também que a gente come, o cereal que a gente dá para os nossos filhos, né? Algumas farinhas que são dadas para os nossos filhos, tudo isso vem da produção, né, do uso, é feito com o quê? Com soja, com milho, e são alimentos transgênicos e com muitos agrotóxicos, né? Então, a gente, além do efeito sinérgico, a gente tem as múltiplas contaminações. A gente está exposto através de várias matrizes, né? Não só dos alimentos. Certo? E as medidas urgentes, já estou acabando, eu estou correndo. As medidas urgentes é cumprir a legislação. Gente, na nossa legislação fala, não pode ter teratogênico, mutagênico, carcinogênico. Então, vamos cumprir a legislação? Vamos tirar esses produtos do nosso alimento? Né? Proibir no Brasil os proibidos nos outros países. Né? Também foi falado ontem, eu achei muito legal isso aqui, que o Brasil virou o lixo do mundo. Né? Aqui, vocês podem ver que embaixo do Brasil está aqui todo o lixo indo, na verdade não está embaixo, está para cima, está em cima da gente. Acabar também com os subsídios públicos aos venenos e implantar nos municípios as vigilâncias à saúde dos trabalhadores expostos aos agrotóxicos. Essas são as nossas propostas. Obrigada pela atenção, corri um pouquinho, mas... Se me permitem, cumprimentando, foi excelente. Eu lembro sempre que eu atuei na CTN Bio,
em transgênicos. Nós não podemos raciocinar em agrotóxico separado de transgenia. Por quê? No dossiê Abrasco tem um dado que diz que na soja agora transgênica foi autorizado pela Anvisa a utilização de 50 vezes mais agrotóxicos. Todos sabemos que o uso da transgenia, ela eleva o número de agrotóxicos. Também o fato de cumprir as legislações. Nós temos legislações boas, ou pelo menos razoáveis, mas nós estamos com sério problema no Decreto-Lei 3.200. A 4ª Câmara do Ministério Público Federal e o Fórum Nacional de Combate aos Impactos do Agrotóxico, do qual eu sou vice-coordenadora, nós fizemos uma nota de repúdio exatamente a esse projeto 3.200. Isso é fundamental que todos nós nos unamos para que combatemos isso através. Estou pensando em montar um site para que possamos entrar e votar, a fazer a votação, interferir junto aos legisladores, porque o problema aqui no Brasil, como disse o professor na parte da manhã ontem, é do parlamento. E principalmente do parlamento. O Ministério Público tenta, a Defensoria, nós tentamos fazer as coisas, mas às vezes empaca no Poder Judiciário. É uma coisa muito difícil. Então, a tentativa de se negociar, eu acho que é a melhor solução. E no projeto de lei 3.200, nós, só repetindo, porque eu acho que muitos sabem, no projeto de lei 3.200 vai criar-se aquela comissão fitossanitária. Essa comissão fitossanitária vai transferir para a agricultura, para o Ministério da Agricultura, todo o poder para decisão de avaliação e inscrição de registro de agrotóxico aqui no Brasil. Nós não podemos permitir isso, é um retrocesso, é um agravo ao princípio da precaução e da prevenção. Então, esse projeto, essa comissão fitossanitária que pretende criar, ela ainda terá toda uma divisão abaixo, que será composta, inclusive, por pessoas do meio ambiente e da saúde, mas sob a positividade do ministro da Agricultura. Quer dizer, não poderá ser qualquer um, não poderá ser outra pessoa que a entidade civil indique, será alguém escolhido por lá. Outra coisa, na Europa o nome é usado, estou sendo repetitiva porque tenho certeza que muitos aqui sabem, mas só para frisar a ideia. A Europa é usado o nome de pesticida. Pesticida lembra alguma coisa de ruim, de peste, né? Mas mudar para fitossanitários, aí está me convencendo que eu vou comer todos os dias aquela bichinho, quer dizer, nem o bicho sobrevive. Mas eu acredito que a ideia tem que ser de agrotóxico mesmo. O nome já está fixado aqui no Brasil. Eu acho que é um nome ideal, traz a conexão de veneno, que é muito importante, inclusive para aquelas pessoas que usam lá para trás. O que eu tinha dito anteriormente, as subnotificações, há necessário de um preparo melhor quanto a isso. Há necessário de uma fiscalização intensa quanto aos receituários. Não se pode dar receituário sem saber, sem ter ido visitar a plantação. Sabe, independente de entrar-se no mérito do agrotóxico, não podemos mais ter essas subnotificações. Na parte da tarde, nós vamos ter o debate com a sociedade civil, o microfone aberto. Tá ok? É importante a participação de todos e esperamos discutir ainda na parte da tarde a formação de um Fórum Paulista de Combate ao Impacto dos Agrotóxicos e Transgênicos, composto por entidades, por instituições jurídicas e por representantes da sociedade civil. Esse debate é importantíssimo. Quem vai resolver os nossos problemas somos nós. E discordando, talvez pela primeira vez, desde que eu a conheci, da doutora Fátima, eu acho que não vai ser um retrocesso esse 3.200. Retrocesso seria se nós tivéssemos as condições ambientais de 60 anos atrás. Não temos. Vai ser o fim do mundo. É o atestado de óbito do Estado brasileiro. Eles têm que tirar a bandeira lá do Alvorada, com toda pompa, com toda cerimônia, colocar no SEDEX e mandar lá para o Missouri, na sede da Monsanto. Porque você abdica da soberania nacional. A maioria dessa comissão será composta por representantes do agronegócio e da indústria.
O Estado brasileiro abdicou do objetivo de perseguir o bem comum do nosso povo. É uma ruptura do nosso processo civilizacional. Isso não pode passar de jeito nenhum. E nós temos que nos mobilizar, começando inclusive à tarde, contando com vocês para a participação desse Fórum Paulista. As instituições jurídicas não conseguem nada se não tiverem o apoio da sociedade. É um burocrata a mais nesse mundo de burocrata. Nós precisamos de vocês. A doutora Thais Araújo Cavendish, que possui graduação em nutrição pela UNB 2008, é gerente de equipe de vigilância e saúde das populações expostas a contaminantes químicos do Departamento de Vigilância em Saúde, Ambiente e Saúde e Ambiental e Saúde dos Trabalhadores do Ministério da Saúde. Muito obrigada, doutor Marcelo. Obrigada à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ministério Público Federal. Essa iniciativa é louvável, de fato. Por favor, sempre que vocês precisarem, a gente se coloca à disposição, porque já faz parte da nossa agenda diária participar de discussões como essa, junto ao Poder Judiciário, junto à sociedade civil. E eu espero que isso se intensifique cada vez mais, porque quanto mais a gente dialoga, mais a gente expõe os reais problemas dessa agenda e onde moram as soluções, mais rápido a gente avança, né? Com licença, deixa eu expor aqui uma coisa, aproveitando a fala da doutora Fátima, que eu acho que é de extrema importância para o que a gente está falando aqui. Lembra da atual lei número 13.301, sobre a possibilidade de pulverizar agrotóxicos nas cidades para controlar epidemias de saúde pública? Pois é. Vamos lá na origem, porque isso começou com uma medida provisória, número 712, cuja a intenção era permitir a entrada de agentes públicos em imóveis fechados para controlar, por medidas físicas, eventuais criadouros de mosquitos. Começou assim. E aí, depois de 108 emendas, na nossa Casa Legislativa Federal, que todo mundo conhece, essa aí foi a emenda número, nem lembro que emenda é essa, de autoria do nobre deputado Valdir Colato, que ele diz que sim, tem que estar disponível tecnologias de aeronaves para pulverizar ambientes urbanos para controlar epidemias. Então, assim, eu preciso concordar com a doutora Fátima, a origem dos problemas é essa e a solução está lá. Virou lei e eu gostaria de mostrar que aqui, ó, nota informativa, Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Nós, no Ministério da Saúde, nos pronunciamos expressamente contrários a essa medida. Está lá, público, para quem quiser ler. Tem mais de 15 páginas, a gente fez esse documento a várias mãos, junto com sociedade civil, junto com a Abrasco, junto com a Fiocruz, com o INCA, Ministério Público, todo mundo ajudou. E a gente entrou com a nossa expertise técnica do Ministério para dizer não a esta medida. E ela virou lei. Então, a gente precisa entender exatamente onde é que moram os nossos problemas. Passando, então, para a estrutura organizacional, como é que a gente está trabalhando essa agenda, né? Diante do problema, a gente sabe que existe uma subnotificação de casos, porque o problema ele é, em grande parte, invisível. A gente sabe que, mesmo com toda essa informação, os dados sobre exposição de trabalhadores e população em geral ainda são insuficientes perto do problema que a gente sabe que existe, e considerando principalmente que dentro do Sistema Único de Saúde a gente tem uma baixa sensibilização e conhecimento dos profissionais de saúde sobre o que é a exposição aos agrotóxicos, que dirá intoxicação. Esse conjunto de coisas gera um objetivo para nós, que é desenvolver ações integradas de saúde voltadas para a adoção de medidas de prevenção dos fatores de risco, promoção à saúde, assistência e vigilância em saúde das populações expostas ou potencialmente expostas aos agrotóxicos. A gente chama isso carinhosamente de VISPEA, é uma sigla que a gente adota para não falar toda vez esse nome enorme, e nos 27 estados hoje, ainda bem, depois de um trabalho de 2011 para cá, a gente já tem essa vigilância implantada nos 27 estados. Dentro do Ministério da Saúde, eu gostaria de reforçar que, não só no Ministério, mas em geral nas nossas instituições públicas, a gente tem uma dificuldade de avançar com agendas contra-hegemônicas como essa, porque sim, é uma agenda contra-hegemônica trabalhar exposição
ambiental em geral. A gente tem um sistema de saúde formatado e concebido para trabalhar com o modelo biomédico de atenção à saúde, aquele que enxerga um agente patológico e uma doença e pronto. A gente tem essa dificuldade, isso é muito claro que fique, né, exposto, para que vocês vejam a grandeza que é colocar uma ação sobre agrotóxicos no plano plurianual do governo federal. Foi difícil. E hoje, por exemplo, a gente não tem nada. No plano plurianual de 2016 a 2019, não conseguimos colocar nada relacionado a agrotóxicos. Mas a gente trabalha assim mesmo. Estamos desenvolvendo as nossas ações assim mesmo vamos teimosar até alguém escutar. Essa publicação, para quem perguntou, Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos, eu cometi a ousadia de colocar a capa dela aqui, porque ela ainda não está publicada, vai sair, se tudo der certo, no mês que vem, está sendo editada pelo Ministério, e isso aqui é o grande consolidado de tudo que foi, dos dados nacionais e de tudo que foi feito nos estados do Brasil de 2011, que foi quando a gente teve essa indução de recurso, até o presente momento. Essa publicação vai fazer parte de uma coleção, que a gente vai fazer 3 volumes. A segunda publicação, a gente está em fase de elaboração. E a terceira publicação, a gente gostaria de fazer um grande apanhado de tudo que foi produzido pelos estados e municípios, e não só na saúde, mas no meio ambiente, agricultura, tudo aquilo que foi produzido em prol dessa vigilância, que precisa ser institucionalizado, registrado e lembrado, para que, em trocas de gestões, isso não seja, né, fruto de desmontes, ou enfim. Outra coisa que eu gostaria de deixar, é uma das nossas grandes prioridades, eu queria compartilhar com vocês, a gente vem dizendo isso em todos os fóruns, é que o sistema de saúde não só tem um problema muito sério para enfrentar na questão crônica da exposição a agrotóxico e da narrativa que está construída nesse sentido, mas a gente também tem um problema urgente para lidar, que é com a intoxicação que está chegando hoje nos sistemas de saúde. Aquele indivíduo que está se intoxicando hoje e que chega no sistema e que tem um profissional de saúde lá que não está preparado para atender e salvar a vida daquela pessoa. E veja só a nossa priorização, acho que casa legal com o que a gente está conversando aqui. A gente vai começar tratando abordagem geral, ou seja, o paciente que chega intoxicado sem o médico ter uma noção do que é, qual é a substância, o que foi que ele está exposto, mas ele está com sintomas de intoxicação. Esse primeiro capítulo a gente já deve liberar até o final desse ano, já está quase pronto. Inibidores de colinesterase é a segunda priorização que a gente vai fazer, então focado nessa classe de agrotóxicos. Em seguida, glifosato. 4, piretroides, piretrinas. 2, bipiridílios, paraquat, diquat. Paraquat a gente sabe bem do problema, né? Muito complicado um profissional de saúde ter essa responsabilidade de reverter uma intoxicação por paraquat, porque a gente sabe que nem sempre isso é possível. E 2,4-D, e depois a gente vai abordar a exposição crônica. Esse documento está sendo elaborado por médicos do Sistema Único de Saúde, por pesquisadores dos Centros de Informação Toxicológica. A gente teve uma etapa de consulta pública, vocês estão vendo aqui, né, a chamada de enquete pública, onde a gente divulgou amplamente nos nossos parceiros para que toda a sociedade pudesse contribuir, e a gente recebeu contribuições muito válidas. Foi bastante rico esse processo, e ele está em andamento, a gente vai submeter à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. Ou seja, se o grupo de especialistas, se a sociedade civil entender que a evidência disponível é de que tem que ter, por exemplo, atropina no Sistema Único de Saúde para tratar inicialmente qualquer caso de intoxicação, o Sistema Único de Saúde vai ter que adquirir, porque faz parte de uma nova tecnologia incorporada. Então, essa é a nossa intenção, é instrumentalizar o sistema para dar conta desse problemão dos agrotóxicos, né? Bem, a gente tem várias articulações intrasetoriais, a gente está revisando, tentando incidir na área de controle nacional, na área de controle de doenças no Ministério, que não é a nossa área. A gente está tentando contribuir de todas as formas possíveis para mudar essa lógica um pouco da utilização do inseticida, da utilização do larvicida e trazer de novo para as orientações iniciais, que é o manejo ambiental e a capacitação da comunidade. A gente está revisando, junto com a saúde do trabalhador, a nota técnica de monitoramento de colinesterase em agentes de endemias. A gente tem uma agenda muito extensa junto ao controle e participação social. Grupo da Terra, nós fazemos parte do Grupo da Terra e temos ações no plano operativo, no acordo do Ministério da Saúde com a CONTAG também. Nós fizemos parte do GT de Saúde das Marchas das Margaridas, com toda essa questão da exposição aos agrotóxicos, e estamos trabalhando intensamente para cumprir os anúncios que foram feitos pela presidente Dilma na Marcha das Margaridas do ano passado. A gente tem ações no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,
todas voltadas para a produção saudável de alimentos. A gente adota já há muito tempo a agroecologia e a segurança alimentar e nutricional como duas ferramentas de promoção à saúde, e isso tem sido claro nos nossos discursos e tem, inclusive, provocado a ira das empresas produtoras de agrotóxicos e da indústria alimentícia também, porque tem sido um discurso bastante, ainda bem, né, adquirido pelos ministros que têm assumido a pasta. O Pronara, e aí eu queria a atenção total de vocês, porque o Pronara... eu repito, assim, essa é uma questão política. O agrotóxico e tudo que já está feito no Brasil hoje é uma questão política. O Pronara, ele é e era, na época que a gente elaborou, junto com todos os movimentos sociais, junto com todos os ministérios envolvidos, com todos os interessados nessa agenda, ele é e ainda era e ainda é o grande acordo político que vai fazer com que, de fato, a gente alcance essa redução do uso de agrotóxicos e uma agenda mais produtiva no sentido de agroecologia e produção orgânica. Bom, eu vou fechar aqui a minha apresentação com uma estratégia que a gente já desenvolve há algum tempo, de reuniões anuais com as equipes estaduais de saúde. A gente leva todo mundo para Brasília, senta, discute, abre a palavra. Um estado do norte aprende com o estado do sul aprende com o do nordeste. E isso tem feito, essa agenda tem feito as pessoas economizarem esforços. Porque, às vezes, o que deu certo num estado pode dar certo no outro, não precisa inventar a roda do zero. De novo, repito, é uma agenda contra-hegemônica para qualquer sistema de saúde, seja ele federal, municipal, estadual, para qualquer instituição pública, é contra-hegemônico, mexe com interesses econômicos e o que a gente tem conseguido avançar, para nós, já é uma vitória. Eu espero que a gente continue participando de momentos como esse, que vocês continuem tendo essas iniciativas para que a gente possa avançar ainda mais. Estou à disposição para o debate. Muito obrigada. Eu também tenho, assim, acho que uma série de perguntas que vão ficar, que eu vou tomar a liberdade de encaminhá-las e depois na parte da tarde, mas eu cito a importância desse trabalho de diretrizes nacionais para vigilância de populações expostas, disponível na internet, inclusive, logo no início, faço só o que me chamou a atenção é que logo no início, vocês dizem que não podem ficar presos aos dados epidemiológicos. Tem que ter uma leitura ampla, porque senão fica uma coisa, não adianta para nada. Você vai buscar o nexo causal enquanto as pessoas estão morrendo. Então, acho que é o grande avanço que eu vi nessa sua orientação. Muito obrigado. Eu chamo agora o engenheiro agrônomo Rafael de Melo Pereira, diretor do Centro de Fiscalização da Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria do Estado da Agricultura. Obrigado pelo convite. Tá? Só para posicionar, eu assumi esse ano a diretoria, antes era o colega Marcelo, que esteve na outra audiência, e depois dessa audiência a gente conseguiu viabilizar esse programa. Então, a gente está finalizando a implantação dele, de monitoramento de toda a cadeia. Eu vou explicar ele na minha explanação. Só para situar, eu vou passar os dados da nossa fiscalização para vocês entenderem o que é o nosso trabalho. Nós somos um órgão que está dentro da Secretaria de Agricultura. São 5 órgãos de assistência técnica, de pesquisa, de fiscalização e de assuntos do agronegócio. Nós estamos divididos em 40 regionais. A nossa sede fica em Campinas, embora a sede da Secretaria seja em São Paulo, as coordenadorias, em geral, têm sede em Campinas. Bom, qual que é a nossa fiscalização? Eu vou colocar os dados de 2015. Os de 2016 a gente só consegue compilar ao final do ano, quando fecha o PPA do nosso ano, desse ano. Então, para recolhimento de produtos, isso aí seria específico para fabricante. Embora a gente não fiscalize a produção de agrotóxico, a gente fiscaliza a comercialização e se eles estão recolhendo os produtos que estão com alguma irregularidade no campo. Em 2015, a gente teve 70
autos de interdição lavrados entre comércio, propriedade rural. Dentro desses 70, tivemos 2.856 lotes de produtos recolhidos. Cada lote desse varia de 1 a mais de um produto. Isso só no sistema que apresenta para mim, eu não consigo ver a quantidade. Isso vai dentro de cada processo. Né? No sistema que a gente está implantando, a gente já vai conseguir fazer isso, ter esse controle. E tivemos dentro das 70, 29 daquelas notificações de fabricantes que não recolheram o produto imediatamente quando o produtor ou o lojista solicitou. Então, a gente houve uma intervenção nossa junto a esse fabricante para que ele fosse recolhido. A gente emitiu, só em 2015, 10 pareceres. Entre eles, a gente atualizou o principal, que, a meu ver, o principal, é o parecer desfavorável à utilização do benzoato de amamectina. Em 2013, a Secretaria fez uma amostragem no Estado para verificar se tinha o que a gente chama de emergência fitossanitária para a utilização desse produto que é importado, né, que o Ministério autorizou a utilização dele por conta de uma emergência sanitária em alguns estados, e queria que o Estado que quisesse participar dessa autorização teria que declarar o status de emergência fitossanitária para uma praga específica, que é a helicoverpa. Foi feito um estudo em parceria com o Ministério da Agricultura, a Secretaria, no caso, a Coordenadoria e o Instituto Biológico, e verificamos que no estado de São Paulo não tinha não tinha índice que determinasse a instauração da emergência fitossanitária. Por conta disso, a gente proibiu o uso aqui. Esse ano foi pedido novamente, pela terceira vez, e como o quadro não foi alterado, a gente manteve o parecer desfavorável. Então, para o Estado de São Paulo, mantém-se proibido a utilização do benzoato de amamectina. As principais ocorrências foram embalagens vazias encontradas largadas nas propriedades, né? O produtor não teve o cuidado de, ao utilizar, guardar no local, dentro do local de armazenamento para depois fazer a devolução. O armazenamento inadequado, ele, em geral, tem casos que ele coloca até dentro de casa, né, a produto aberto. Embalagens vazias não devolvidas dentro do prazo legal, né, que é de 1 ano do vencimento, de 6 meses do vencimento, ou então 1 ano da nota fiscal. Utilização de agrotóxicos vencidos, a gente verificou que estava vencido e ainda assim ele estava utilizando o produto. Utilização de agrotóxicos em desacordo com rótulo e bula, que é o desvio de uso, e compra de produtos sem receituário. Essa compra de produtos sem receituário a gente trata como ilegal, porque, em geral, quando ele compra sem receituário, ou ele está trazendo de outro estado, ou é contrabando, ou é produto roubado. Então, a gente, quando consegue identificar a origem, a gente passa para o órgão competente, em geral, a polícia, né? Bom, mas nem tudo está perdido. A gente começou, graças à última audiência pública que o doutor Marcelo fez, a gente conseguiu sensibilizar a diretoria da Secretaria a implantar, para fins fiscais, de competência da Secretaria da Agricultura, tá, que é fiscalizar o agrotóxico de uso agrícola, né, em ambiente agrícola, o programa fiscal de análise de resíduos de agrotóxicos e alimentos de origem vegetal. A sigla dele é o PEAR, ele entra no programa plurianual da nossa coordenadoria, e é uma parceria com o Instituto Biológico, que também é da Secretaria. Nessas análises vão ser feitas, as análises vão pegar até 280 moléculas, tá? E ele congrega a cesta básica de alimentos da população paulista, dividida nas áreas administrativas do Estado, que são 14, e vamos fazer e o diferencial dela é que a gente vai na propriedade. A intenção é impedir que o problema chegue ao mercado. Então, ou a gente vai tentar resolver onde é o problema, não para poder dar e na hora de publicizar isso também, publicizar de uma forma que não traga nenhum alarde para a população, e que a gente consiga resolver, ou pelo menos ajudar, né, a resolver.
O programa ele já está terminando a estruturação dele, a gente vai iniciar agora no próximo mês a parte do piloto, que são 50 amostras até o final, até dezembro, iniciando agora com a citricultura, e são 5 alimentos no piloto. Por que existe esse piloto? A gente precisa acertar e treinar os nossos fiscais que nunca fizeram esse tipo de trabalho, para poder não trazer, para eles não errarem, que a gente não pode errar. É uma coisa que acontece, como a gente já tem experiência, já viu os problemas dos outros, então a gente já tem que aprender com o problema dos outros e não repetir o mesmo problema. Bom, a segunda providência, que foi acelerada em função da outra audiência pública, foi a atualização da lei estadual. A gente refez a minuta novamente da legislação estadual, e dessa vez a gente explicou, para que não houvesse nenhuma falta de entendimento, que a Secretaria da Agricultura estava fazendo uma lei específica para agrotóxico de uso agrícola. A gente não ia entrar na seara de domínio sanitário, nenhum desses outros produtos, embora questões de uso agrícola interfiram, sofram fiscalização também dos outros órgãos. Por isso foi enviado a todos os outros órgãos para dar o parecer, e todos aprovaram sem restrição. E com isso, esse mês ele já foi enviado para o Palácio do Governo para poder enviar para a Assembleia para votação. A data do envio para a Assembleia eu não sei precisar qual vai ser. Vou pedir sua licença. Salvo engano, essas notificações por irregularidade consistiam numa simples advertência. Ainda que chegasse e encontrasse agrotóxico no solo do avião, era simples advertência, porque não podia ter multa, ter nenhum tipo de penalidade. Ou seja, então, desde 2002, a fiscalização no Estado de São Paulo ficava de mãos atadas, porque não tinha legislação para dar suporte, e que era de conhecimento de todo mundo. Uma outra coisa que me foi colocado que me chamou a atenção, em primeiro lugar, parabéns pela implantação, pelo estudo. Já está sendo feito em Santo André 160 amostras, 180 amostras ano pelo Instituto Biológico, passou agora para Campinas mais 120, em razão de recomendações que foram feitas também daquela audiência. Sim. Espero que isso venha aí, vai ficar muito próximo de Santa Catarina, e se a gente conseguir colocar o CEAGESP, então, aí sim o negócio pega fogo. Sim. Mas a minha pergunta foi sobre uma denúncia que chegou ao meu conhecimento, sobre a localização de quase 1 tonelada de glifosato a céu aberto, recentemente, onde teve intervenção da Secretaria. Vocês pegam casos de grande quantidade de agrotóxico jogadas em sítio? Teve algum caso semelhante? Bom, não foi especificamente de glifosato, foi de agrotóxicos em gerais em Ibiúna, que é regional de Sorocaba, não é? Foi quanto? 1 tonelada, é isso? Foi até mais, eu acho, foi um pouco mais. O registrado na reportagem foi 1 tonelada, mas foi um pouco mais. A gente recebe... A céu aberto? Parte a céu aberto, parte dentro do galpão. Mas não era um galpão registrado, não era nada disso. A gente recebe, sim, até eu mesmo, quando eu era da regional de Pindamonhangaba, até um colega está aqui que participou da ação, a gente apreendeu 320 mil toneladas de agrotóxico que estavam sendo armazenados de forma irregular de um fabricante que não tinha autorização para isso. Então, a gente faz quando a gente recebe a denúncia. Tá? Com a legislação nova, caso ela passe, claro, vai ser resolvido esse problema. Então, passando, a gente consegue resolver, só um instantinho, a gente consegue resolver e consegue valorar multa, e as multas que nós passamos são bem pesadas, variando de 0 a 5 mil FESPs, dependendo da gravidade da situação. Então, vão ser dentro do nosso escopo de legislação que a Defesa trabalha, o que tem os valores maiores, nenhuma outra lei nossa tem um valor tão alto. Então, e foi passada sem restrição por todos os órgãos que avaliaram a redação dessa lei. Todos aprovaram. Então, a gente só está aguardando agora
o envio para a Assembleia Legislativa para ser votada. A implantação seria o terceiro. Esses três itens fazem parte do nosso tripé, que a gente chama tripé, do Programa Estadual de Controle e Utilização, controle da utilização adequada do agrotóxico. É a implantação do sistema de monitoramento e a comercialização e utilização do agrotóxico. E finalizando, a gente vai, no ano de 2017, realizar o Fórum Nacional de Fiscalização de Agrotóxicos e o Congresso Internacional de Agrotóxicos. Ele acontece uma vez por ano, reúne todos os profissionais de fiscalização envolvidos com agrotóxicos da área agrícola, de todos os estados. Esse ano foi em Goiânia, e agora, o ano que vem, o estado de São Paulo vai sediar, e nesse congresso, nesse fórum, é discutido tudo isso que a gente está discutindo. Uma parte dele é fechado para os profissionais da fiscalização, e a parte do seminário ele é aberta ao público. Então, todos estão convidados. Ano que vem ele vai ocorrer em Campos do Jordão, no mês de abril. Bom, basicamente é isso. Estou à disposição para responder qualquer dúvida e agradeço.